Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Faragon, aqui direto da sede do Monster Concursos e trazendo um convidado aqui muito especial, Bibiano Galdino, que a gente vai falar aqui, ele que é técnico de seguro social, já aposentado, tem uma longa história aí, então vocês vão saber muito sobre o trabalho do técnico de seguro social e é com o Bibiano que a gente vai conversar hoje. Tudo bom, Bibiano? Graças a Deus, beleza? tudo bem, Léo? Tudo bom? Tudo jóia. A gente vai bater um papo aqui bacana hoje, né? Estou à sua disposição, dessas meu filho. curiosidades, desse dia a dia, do cotidiano do técnico de seguro social, né? Sim, estou à sua disposição, à disposição do todo ouvinte desse programa de que você leva essas informações ao seu público, tá? É isso aí, a galera que está conosco do Monster Concursos, nossos concurseiros, nossos alunos, com certeza tem muita curiosidade sobre a questão do técnico de seguro social. E eu queria começar falando um pouquinho dessa trajetória, quase 40 anos aí de carreira dentro como técnico. Como é que foi essa trajetória? É importante até lembrar que estou fazendo 40 anos agora que eu fiz o concurso do Serviço Público Federal. Foi em 1982, eu estava no último ano de engenharia, estava fazendo engenharia elétrica na época e fiz inscrição no concurso público e passei. Então, assim, e interessante que eu fiquei, na época, em 82, e só tomei posse em 84. Por quê? Eu estava terminando o curso de engenharia e eu achava assim, poxa, como é que eu fico 5 horas na faculdade, faço engenharia e não sou engenheiro? Então eu experimentei um pouquinho do gosto de ser engenheiro antes de tomar posse do serviço público, até porque, na época, não poderia ter outra atividade que não seja exclusividade de serviço público, né? Então eu tomei posse em 82 e em 84, que agora está fazendo 38 anos, no mês de maio. Quer dizer, então eu tenho, na verdade, 38 anos de exercício da atividade no Seguro Social. De exercício de atividade. E aí só fazendo, né, uma consideração aqui, o Bibiano, na verdade, é meu amigo pessoal, a gente se conhece já há um bom tempo, já inclusive atuei como colaborador, né, de uma agência de comunicação, né, que ele tinha também, era diretor dessa agência. Então, assim, eu conheço, né, assim, de perto um pouco dessa atuação, né, do seu trabalho aí como técnico também, e tenho certeza que vai ter muita informação bacana para o pessoal, né, poder saber aqui hoje. E eu queria começar falando também sobre as atividades, né, as principais atividades de um técnico de seguro social. Eu tenho que falar um pouco da minha trajetória para saber como é que ficou, né? Na verdade, o técnico de seguro social é uma função específica do caso do INSS, no caso. Eu, quando fui admitido, nós tínhamos, são autarquias. Existia 3 autarquias do Serviço Público Federal na área de Seguridade Social, que era o INAMPS, que era responsável pela saúde, o INPS, que era a parte de benefício, e o IAPAS, que era a parte mais de arrecadação e também, ao mesmo tempo, de patrimônio. Eu optei para ficar na área de saúde. Fiquei de 84 a 96 na área de saúde. Aí depois eu fui redistribuído, né, para a Seguridade Social. Então a função da Seguridade Social, quer dizer, é você receber a demanda, fazer a análise inicial, enquadrar naquele que foi solicitado, o requerimento, né, que foi feito, e, baseado nisso, conceder ou negar ou dar prosseguimento no processo de benefício. Esse é o trabalho básico do técnico de seguro social. E tem que lidar muito com o público, né? Geralmente, 90% do servidor público trabalha diretamente com o público. Tem o serviço interno, evidentemente, né, que são aquelas partes burocráticas que tem que ser feito mesmo. Mas o dia a dia do servidor é mesmo de frente para o público. E esse, inclusive, na área previdenciária, que é aquele contato mesmo, né, com agendamento já programado para poder atender as pessoas. Então o técnico está ali para isso, para receber essa demanda e dar vazão. Muito bom. A gente estava até conversando nos bastidores aí, né? Falando até questão de perfil também. Depende muito da questão do perfil, mas e talvez a maioria das pessoas acham que ficam ali presos no escritório. Tem talvez as pessoas, mas tem outras funções também, né? Fala um pouquinho desse cotidiano. Como é que era? Você chegava, como é que você comportava lá no INSS, ou mesmo que outras atividades que você fazia? Tá. Essa pergunta é muito feita, é o seguinte, porque todo mundo acha que o servidor público entrou, concursou, sentou na cadeira, colocou o paletó atrás, não é isso? O pessoal acha, né? Colocou a blusa ali atrás e ficou ali 30, 35 anos e aposenta e vai embora. Mas, na verdade, nós temos uma vida, como diz ali, por trás daquilo tudo ali, existe vida.
As pessoas vivem, convivem um com o outro lá dentro, não é isso? Aí o que acontece? A pessoa às vezes recebe aquela função e fica ali cumprindo ela com todo carinho e tal, mas dedica exclusivamente àquela função. E meu perfil sempre foi diferente. Você sabe que antes de ser servidor público, eu fui jornalista também, nos anos 70, fui engenheiro no início dos anos 80, e quando eu fui para o serviço público, eu já tinha assim, um perfil mais de mudança, de mudança de trajetória, mas sempre respeitando a legislação que nos guia, né? Aí o que acontece? Eu fui para o Ministério da Saúde e ali eu fiz vários trabalhos. Aqui em Patinga, por exemplo, eu tive aqui em 1985 trazendo uma notícia nova, que seria o Márcio Cunha, que é um hospital da região, que era custeado pelo Serviço Público, pelos Minas, passou a atender público geral, que na época não existia o SUS ainda. Não existia. Não, era um sistema integrado de saúde, depois o sistema descentralizado de saúde e seguinte o SUS. Tinha um antigo INAMPS, né? Pois é, exatamente. Eu era administrador desse INAMPS aqui da região. Então, com isso, eu vim trazer essa boa nova. A partir de agora, nós estamos criando um sistema, que depois chamou Sistema Único de Saúde, né? Foi em 90, né? Mas em 85, eu comecei a introduzir aqui, juntamente com a orientação do Ministério da Saúde, o sistema de ações integradas de saúde, quer dizer, integrava o município, o Estado e a Federação. E o Márcio Cunha, como hospital, começou a interagir com isso também. Quando criou o SUS, o Márcio Cunha já está. O Márcio Cunha não só o Márcio Cunha, com todos os postos médicos do município, do Estado, passaram também a integrar. Aí que surgiu o final, que seria o SUS, que está até hoje trabalhando. Aí, continuando aqui, acabou essa fase, eu fui inventariante dos bens, né? Quer dizer, passar a régua, acabar com tudo, distribuímos aqui o material que a gente tinha. O que nós tínhamos? Nós tínhamos raio-x, nós tínhamos um monte de equipamento, nós passamos do Estado para o município. Eu fui inventariante, quer dizer, concluí o trabalho, eu pedi minha retribuição. Fui para o INSS, e onde eu fiquei até aposentar. No INSS, eu trabalhei em várias funções. Meu cargo era o mesmo, várias funções eu exerci. Fui fazer serviço externo, trabalhei em toda a região daqui de Minas Gerais. Depois eu fui ser chefe da unidade móvel do sistema previdenciário aqui, no leste de Minas, e atendi Vale de Quitionha, Mucuri, norte de Minas e a região leste aqui, a região do governador Valadares. Inclusive, você estava falando que tem várias histórias interessantes aí sobre isso. A gente convida você a ficar até o final da entrevista, porque tem muita história bacana e o Bibiano vai contar pra gente aqui. Mas pode continuar. Então, Léo, na verdade, o que aconteceu comigo foi do teu fato de ser uma pessoa muito falante, muito gostar de estar participando das coisas, ser convidado a interagir com outras funções do governo. Por exemplo, nos anos 80, final dos anos 80 e no ano 90, nós criamos um programa de estabilidade social, chamava PES, Programa de Estabilidade Social. O que acontece? Se tem financiamento, quem que financia a Seguridade Social? São as contribuições. Então nós criamos um programa e eu fui o representante de Minas Gerais a nível nacional. O que fazia com isso? Nós levávamos para cada agência do INSS, nas palestras que fazia, o conceito de que era a Previdência, para as pessoas entenderem. Você mais na frente vai perguntar, provavelmente, eu vou falar sobre isso. Se as pessoas conhecem os conceitos, como é que funciona os direitos e deveres. Então a gente criou esse programa de estabilidade social exatamente para quê? Para atrair esses novos contribuintes, para estabilizar. Quer dizer, se nós gastamos X, nós temos que arrecadar X mais alguma coisa. Perfeito. Para poder manter a estrutura. Então, senão o sistema quebra, né? Não pode. E nesse caso eu passei por várias funções, né? Fui coordenador do PES em Minas Gerais, depois passou a chamar PEP, que virou mais pedagógico, passou a ser educação previdenciária. Nós passamos então a explicar para o funcionário como é que funcionaria o dia a dia, né? E fui ser gerente de unidade móvel. Trabalhei com demanda judicial. O que é demanda judicial? Ipatinga perdeu o Bibiano e ficou sem ninguém até hoje, se não me engano. Acho que não colocaram, não. O que eu fazia? Se o juiz desse uma sentença, eu cumpria a sentença imediatamente aqui. Hoje é feito tudo em Valadares. Não tem mais essa gerência de demanda judicial. E eu cumpri essa função. Cobri também muitas funções, assim, tipo vários programas. Por exemplo, as festas. Feira da Paz, a Feira de Valadares, aqui de Ipatinga, várias feiras. Trabalhei com o Senar, que é um sistema mais ligado à área rural, né?
Então foi. E aquelas ações do Roberto Marinho também, na época da. Eu não me lembro bem o nome agora, que fazia aquelas ações nas cidades. Sim. Então a gente ia para lá com a unidade móvel e fazia parte daquele cenário todo. Isso é muito interessante. Muito interessante. A ideia de que nós podemos. Nós temos uma coisa fechada que é o serviço público, mas você, de acordo com o seu perfil, você tem como expandir, respeitando todos os limites da lei, lógico. Perfeito. Né? Fala um pouquinho da jornada de trabalho. Como é que é? Tem diferenças aí de horários, turnos? Como é que funciona a jornada aí para o técnico de seguro social? Na verdade, o órgão público, ele abre ao público, já mudou várias vezes os horários, inclusive agora em função da pandemia também houve mudança, mas geralmente ele abre ao público às 8 da manhã e fecha às 16 horas. Então são 8 horas aberto ao público. Aí você pensa, mas como é que abre? Não, antes de abrir, alguém tem que chegar e preparar tudo. Alguém tem que chegar às 6 da manhã, alguém tem que chegar às 7 da manhã. Então tem os horários, assim, desde que cada um cumpra suas 6 horas ou suas 8 horas que for determinada, essa pessoa pode manusear com esse horário. Tipo, abrir às 8, alguém tem que ligar os computadores, alguém tem que acertar tudo, olhar tudo, né? E outras coisas também, e o serviço interno. A partir do momento que eu dou entrada no requerimento, eu estou de frente com o requerente, com o cidadão, com o segurado, e ele me passa uma demanda, e às vezes a demanda tem que passar para o serviço interno. Aí vai para lá, depois retorna para mim ou vai direto para a pessoa. Então, os horários são práticos, não vou dizer 24 horas não, mas pelo menos umas 12 horas por dia tem alguém trabalhando. Muito bom. Com relação aos benefícios do cargo, que benefícios, né, além da remuneração, a gente sabe que hoje para o técnico de seguro social existe um salário base aí acima de R$ 8.500, né? Então esse é o salário base, a gente sabe que tem uma série de outros benefícios. Cita aí alguns benefícios aí que, né, o concurseiro ali quer saber, claro, é uma parte importante aí. As pessoas, quando fazem concurso, é interessante. Existem aquelas pessoas que estão, naturalmente, têm um espírito público dentro dele. Existem pessoas que vão trabalhar porque acham que a função vale a pena em função salarial. Não vou dizer que eu sou melhor que ninguém, não, mas eu toda a vida pensei assim, se eu não tiver realização comigo, o salário não vai justificar, estou falando sério mesmo, não vai justificar o meu trabalho. Lógico, o salário realmente, para todo mundo, é um salário. No mercado aí, o salário é considerado um bom trabalho, atrativo sim, com certeza, né? Mas o que acontece, Del? Quando a pessoa faz o concurso, ele tem a expectativa de que eu vou simplesmente sentar, eu vou ter uma estabilidade até aposentar e pronto. O que não acontece hoje mais no mercado privado. Não é bem assim não. Primeira coisa, existe uma legislação muito rigorosa que controla a atividade do servidor público, ele tem padrões éticos, morais para cumprir. E tem meta também. Ah, mas o funcionário público não vai ser mandado embora? Vai sim. Para isso ele tem direito a contraditório, tem direito a tudo. Mas ele é sim fiscalizado sim, sabe, Léo? Agora, o que é atrativo que é das pessoas fazer o concurso público é que eles entendem que a estabilidade vai garantir para ele tranquilidade. Tem o lado favorável, sim, claro, que quem não quer saber no final do mês e receber. Eu trabalhei, quer dizer, praticamente, antes de ser servidor público também do INSS, eu trabalhei também em prefeitura. Então, eu conheço bem esse assunto. É a garantia. Eu nunca soube que atrasasse um dia sequer o pagamento. 11 horas o banco abre, 11 horas o pagamento está lá todo o primeiro dia útil do mês, desde que a Previdência existe, desde 1922. Quer dizer, esse ano está fazendo 100 anos. 100 anos. Né? Muito bom. Não, claro, e além do mais, você estava até me dizendo também que outros tipos de benefícios também que contribuem, né? A questão aí, alimentação, transporte, não é isso? Nós temos um salário básico, servidor público tem um salário básico. Se você pegar a carteira do servidor público, aliás, carteira não tem, né? É o contrato, né? Você vê que o valor é até baixo, o valor da média, o salário básico é baixo. Só as funções, as gratificações, as funções gratificadas que tem. Por exemplo, nós temos um serviço público hoje que é o que mais é atrativo, seria as gratificações para desempenho de atividade. Ela já começa no patamar alto, com 80% e chega a 100% no final do mês. Se você cumprir todas as tarefas, todas as suas metas, você recebe integralmente aquela função, que essa é a maior parte hoje. Tem também o auxílio, aluguel não,
já acabou. Moradia, né? Moradia, isso existe para algumas funções. Sim. No caso do INSS, não. A função de moradia é quando você tem um ex-ofício, você trabalhar fora da sua cidade. Ah, perfeito. Isso aí sim tem, tá? Mas assim, no dia a dia, o básico mesmo é o alimentar e o transporte. Perfeito. Esse sim. E esse conjunto é que você vai fazer com que a sua renda mensal seja o valor que o pessoal gosta muito de ter como padrão de vida, né? Muito bom. Você citou aí, inclusive, sobre essa questão da atuação, né? Você atua fora ali e tal, da cidade onde estava. Como é que funciona essa questão da lotação? Quando você realiza o concurso, você já escolhe o local para onde você vai e você fica ali ou você pode ser transferido? Como é que funciona isso? Já que você trabalha, que está falando em concurso, e os concurseiros vão ser bem francos então aqui. O concurso público, quando você faz o concurso, você direciona para uma determinada lotação. Vamos supor que tenha 3 vagas para Ipatinga. 3 pessoas passaram essa vaga. Essa pessoa não tem que ser exclusivamente natural de Ipatinga ou morador de Ipatinga. Pode ser de qualquer lugar do país, porque o concurso é público federal. Aí você passou numa cidade que não é a sua cidade, você quer pedir remoção para a sua cidade. Você tem que cumprir um estágio mínimo de 3 anos. Depois de 3 anos, saber se há vacância de um cargo lá, de uma vaga lá. Se tiver essa vaga, você pode pleiteá-la e solicitar através da sua gerência que você seja transferido para lá. Isso é um procedimento natural quando vem de você. Agora, existe o que a gente chama de ex-ofício. O que é ex-ofício? Você está em determinada cidade e, por necessidade do órgão, te convocar. Aí você tem alguns privilégios. Geralmente você vem para ocupar um cargo mais alto, você recebe a remuneração maior. Se for ex-ofício, vocês vão pagar todo o seu transporte de mudança e eu vou te pagar um aluguel, vou te pagar um valor compensatório. Então, essa aí é outra forma. Mas a lotação em si, depois que você coloca nela ali, você só pode ser transferido em função de algumas necessidades. Se for uma sua, você tem que provar. Se for do órgão, ele te convoca. Aí você tem condição de negociar isso aí, tá bom? Você até mencionou também com relação à questão de lidar com o público e tem toda a questão do conhecimento, né, que o usuário, que o público tem em relação aos direitos dele. Como é que você avalia isso hoje? Assim? Como é que está esse conhecimento em relação aos direitos? As pessoas estão mais bem informadas do que do passado ou não? Continua ainda uma certa desinformação em relação aos direitos? Eu vou ser um pouquinho mais técnico agora, para evitar. A Previdência começou com a Lei Eloy Chaves, lá em 1921 começou essa lei, foi um senador que fez a lei. Então foi criando regras à medida que o tempo foi mudando, né? Inicialmente ela começou para poder proteger as pessoas que trabalhavam no Porto de Santos, que poderiam ter problemas de saúde, que vinham aquelas pessoas de outros países, então tinha muito afastamento. E depois foi criando outra necessidade, né? De aposentadoria, de salário maternidade, então todos os benefícios. O que aconteceu nesse tempo todo? Quem passou a conhecer mais especificamente os direitos e os deveres são as pessoas mais voltadas a esse assunto, por exemplo, advogado, por exemplo. E o servidor público que trabalha com ordem interna, com orientações internas, né? Certo. Então, para isso, ele é obrigado a saber. E depois que criaram o sistema de informação, informática, vamos chamar assim, hoje o próprio ferramentas já te dão orientação. Mas as pessoas em si não têm, é através da mídia mesmo. Então, voltando ao assunto lá, houve várias mudanças substanciais na legislação. Em 1960, por exemplo, houve a LOPS, a Lei Orgânica da Assistência Social, incluiu toda essa demanda. Depois teve alteração no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1998, que mudou a legislação. Nós tivemos a maior outra reforma que teve foi agora, recentemente, dia 13 de novembro de 2019, né, que foi a nova reforma da Previdência mesmo, né? Então, como é que as pessoas vão conhecer isso aí? Um conjunto de leis que é muito difícil para as pessoas entenderem. À medida que cada um tem uma necessidade qualquer, se eu precisar de me afastar, eu vou procurar saber o que eu preciso fazer para afastar. Mas, no geral mesmo, eu diria que não existe ninguém especializado, 100% especializado em direito previdenciário. Existem leis que, quando você precisa dela, você recorre a ela, vai lá e busca informação e traga para o seu dia. Agora, o funcionário que é concursado, voltando ao assunto do funcionário, ele tem instruções normativas. Ele tem normas para cumprir. Se sai uma legislação que seja federal, estadual, municipal, cria-se uma instrução normativa que vai treinar as pessoas a executar
o que está na lei. E é isso que é interessante. Então, o servidor público trabalha com base nas informações contidas nessas instruções. E o público em geral não tem acesso a essa informação. Não que não tenha acesso. Hoje o sistema está todo aberto, qualquer pessoa pode consultar. Nós temos o 135, temos o meu INSS. Só que às vezes são informações básicas que a pessoa às vezes não tem noção e perde os direitos dele por não conhecer mais profundamente. E as nuances que tem na lei, não é isso? Então é importante que as pessoas saibam que dentro da legislação ela não é quadrada, ela é fechada, não. Ela tem espaço para poder trabalhar. Se fosse descrever, que agora ficaria quase que fazendo uma palestra de um mês aqui, né, Léo? Mas verdade. Assim, pode falar. Não, inclusive, tem que ter, eu acho que aí entra um pouco da sensibilidade e da paciência também do técnico na hora de atender esse público, porque aí vai ser o momento onde ele vai explicar justamente essas questões que ele não sabe, né? Que o usuário não sabe. Olha, vou ser muito curto e grosso com você aqui. Nem todo mundo está com disponibilidade para fazer isso, não. Quando você chega diante de um técnico lá na unidade de trabalho dele, ele tem demanda. Ele tem lá um cronômetro lá, registrando o tempo de atendimento. Para cada atendimento, ele tem um tempo mínimo de atendimento. E às vezes você pega uma pessoa, com meia palavra você explicou, ele entendeu. Tem gente que precisa de um dia inteiro de explicação. E o técnico não tem como chegar diante de uma pessoa e começar a descrever tudo aquilo que está lá. Não tem como fazer isso, né? Então, acontece, ele passa a informação básica daquilo que direciona diretamente para que a pessoa está na frente dele. E se a pessoa tiver outras dificuldades, que ele venha ao longo do tempo. Mas todo o tempo do mundo para explicar não tem realmente. Entendeu? Existe estipulado um conjunto de atendimentos, não é isso? O agendamento ele tem que ter previsto para começar e terminar. Às vezes tem atendimento que termina com tempo menor. Outros demandam um tempo maior. Quando extrapola, costuma-se ter que pedir quase uma autorização da chefia para poder ultrapassar aquele tempo. E vai ver se a agenda permite fazer aquilo ali. Se não for, você joga para o serviço interno e manda a pessoa voltar outro dia. Reagenda. Entendi. Muito bem. Bem, vamos entrar um pouquinho, pessoal, né? Deu para conhecer um pouco aí dessa questão do cotidiano e diversas informações que com certeza vão ajudar o concurseiro aí. Mas tem também aquelas questões do dia a dia que não estão talvez nem previstas, né, nas normas e tal, porque depende da realidade. E eu queria que você entrasse um pouquinho nesse campo, contasse um pouquinho da sua história aí, começando por esse fato, como você, né, você contou um pouquinho no início lá, mas como você despertou esse interesse de fazer concurso, como é que era o concurso na época? Acredito que não tinha essas comodidades de hoje, como a gente tem as videoaulas e tudo mais, como é que foi ali a sua fase de concurseiro e como você despertou para se tornar um técnico de seguro social? Olha, na verdade eu sou bem antiguinho, né? Estou com 40 anos nessa área, né? Na verdade, o que me despertou na época o concurso público era regime militar na época. Todo concurso era feito por um programa do governo, né? Chamava DASP, né? Um departamento específico para concurso. Era muito rigoroso em termos até de conhecimento. Nós não tínhamos realmente nenhuma fonte de consulta. Hoje, como tem hoje, existe apostila, não existia isso na minha época, não. Era conhecimento. Como se dava esse conhecimento? Eu, por exemplo, estudava engenharia, eu tinha uma namorada que fazia administração de empresa, nós juntamos, nós dois, eu falava um pouco do conhecimento meu e ela também. Nós dois passamos e casamos depois que eu tomei posse, né? Então, nós somos marido e mulher, servidor público, né? Desde 1984, né? O que acontece? Então, esse interesse pelo serviço público se dá pela estabilidade realmente da época. Só que a estabilidade não é a estabilidade de hoje, não, tá? A estabilidade que dava na época era a segurança, que nós tínhamos um governo, né? É um governo militar, não vou entrar em questão, né? Mas sim, era um governo militar que tinha certos rigores. E quem realmente queria o serviço público, realmente tinha certos princípios. Não era qualquer um que tinha coragem de chegar lá e encarar lá, porque a legislação era rigorosa, né? Mas me despertou isso aí. Então, como é que eu estudava? Era conhecimento mesmo. E eu toda a vida gostei muito de ler. Eu li N livros, N revistas, eu tinha assinatura de revistas na época, Visão, Veja, e essas revistas, os jornais, eu tinha assinatura de jornal na época, né? Então, assim, acabava lendo. E as perguntas eram mais assim, voltadas a conhecimento realmente. Eles colocavam o concursando, vamos chamar assim, ou a pessoa que está diante da prova, para provar que ele tinha conhecimento, mas não era conhecimento técnico, não. Era conhecimento geral. Eu tinha que saber que de qualquer coisa que fosse me passado, que eu fosse treinado,
eu teria capacidade de desenvolver aquilo ali. Eu acho que é isso que é importante saber. Quando você chega no serviço público, você não é jogado lá e vai fazer, não. Você é treinado para alguma coisa. Pelo menos era assim. Tá certo? Aí acontece o quê? Eu me informava através disso. Eu não era melhor do que ninguém, mas eu gostava de literatura que me proporcionou a fazer o concurso e passar. E a minha namorada na época, que é minha esposa até hoje, né? Você já conhece, né, Léo? Sim. Claro. Nós somos 44 anos juntos já, né? Abraço aí para a Jana Célia. Então, o que acontece? Ela fazia administração de empresa também, ela tinha um hábito de leitura. O pai dela também era um hábito de leitura, a mãe dela era professora, então nós tínhamos todo um ambiente favorável ao conhecimento, que favoreceu passar no concurso. Foi um concurso muito rigoroso, foi sim, né? E exigiu muito conhecimento. E quando eu fiz, nós tínhamos 50 vagas aqui para o Vale do Aço. E eu não sei quantas mil candidatos, não. Só sei que encheu o Canulilés todinho ali de candidato e mais outras cidades que optaram. Mas graças a Deus nós passamos e ficamos lá cumprindo nossa missão. Hoje eu e ela estão aposentados já. Muito bom. Bem, e aí durante esse trajeto, nessa trajetória aí de sucesso, né, podemos colocar assim, houve muitas histórias, né? Cite algumas pra gente. Eu acredito que deve ter história engraçada, história mais emocionante, mais dramática, né? Eu acho que agora é o momento da galera saber também que são aquelas coisas que não entram nos manuais, mas que pode acontecer aí durante a jornada, né? Tá, então vou começar, quando comecei na saúde. Comecei na saúde, nós tínhamos um sistema de atendimento do manicômio em Belo Horizonte. Nem te falei sobre isso não, lembrei que agora, vi que agora. Então, e o Bibiano, como sempre gostou de sair, meu Bibiano, tem um paciente que é muito nervoso, ele está atacando e tal, você vai com ele em Belo Horizonte? Eu ia. Aí naquele ambiente, tinha gente que eu começava a usar a minha facilidade de comunicação. Aí um dia eu levei uma senhora que ela queria cantar música. Comecei a cantar com ela, voltei em Belo Horizonte cantando. Consegui enganá-la quando cheguei para internar, porque ela era muito violenta, essa senhora, né? Então eu consegui enganá-la, assim, no bom sentido, né? E ela foi conduzida tranquilamente, sem ter que imobilizá-la, sem ter que usar aquelas fitas que amarrava a pessoa, que não era algema, né? Era uma fita, né? Então esse caso aqui, já teve outros casos também graves, que chegou em Belo Horizonte, por exemplo, lá no Galba Veloso, isso na área da saúde, tá? Eu conduzia também as pessoas, quando eles tinham necessidade, de acompanhante. Já até no IML eu já fui fazer ajuda lá abrir defunto lá. Já fiz também isso, tá? É mesmo? Já abri também, quando for necessário eu fiz isso. E na área da Previdência, eu fui, inicialmente, quando fui removido para a Previdência, eu fui atender aquelas demandas que eram feitas, também você não sabe, não lembra também, que quando o requerimento era feito via correio, chamava kit correio. Isso foi nos anos 90. E eu fui atender uma demanda, são 12 mil kits que estavam na região de Ponte Nova, fui para lá com a equipe para trabalhar lá. E a maioria era rural, sabe? E eu trabalhei muito com rural. Hoje, até da vida, eu gostei muito do trabalhar com benefício rural, porque as pessoas são naturais, são autênticas. Elas não têm nada programado, é só pessoa vir da roça, não sabem nem falar. E é curioso porque é o seguinte, na região de Ponte Nova eu sabia que tinha produção de milho, feijão, um pouco de café, cana-de-açúcar, que lá tem produção de açúcar, né? Sim. E a senhora que eu estava entrevistando, ela falou de alguns trabalhos dela na roça, de que sobrevivia, e ela disse que produzia trigo. Aí, pronto, não tem jeito, essa mulher está mentindo. Ela foi programada para mentir, falar que o Bia que produz trigo na região, nessa região aqui, na Zona da Mata. Você conhece, né? Eu conheço a Zona da Mata, morei em Viçosa, perfeito, né? E, então não tinha jeito, sabe? Não tem produção de trigo ali. E produção de trigo se dá no Brasil, na região sul e na Argentina. Nós importamos trigo. Aí, quando acabou o atendimento da senhora, eu vi que estava tudo certinho, que ela realmente trabalhava na roça, que ela tinha um terreninho dela. Mas, por curiosidade, eu perguntei para ela, senhora, a senhora falou que produz trigo, a senhora vai me desculpar, eu estou até rindo aqui, porque não tem como produzir trigo nessa região aqui. Como é que você vai beneficiar esse trigo? Como é que você faz esse trigo? Ela falou assim, não. Eu produzo trigo, é porque lá na minha comunidade tem uma igrejinha, uma capelinha lá. E sempre que tem casamento, batizado, que o padre vai lá, eles pegam o trigo para enfeitar a igreja. Aquele raminho de trigo amarra em cada banco para enfeitar a igreja. Quer dizer, até a produção rural dela, que não era voltada para a subsistência, era para enfeitar o ambiente. Isso é um fato interessante.
Tem um cargo trágico, se permitir falar de trágico também. Pode, fica à vontade. Eu estava na cidade do Vale de Jequitinhonha, se não me engano é Caraí, Caraí, que é a região ali. E estava fazendo um salário maternidade. O salário maternidade se dá aproximando a data do parto ou após o nascimento. Quando aproxima a data do parto, o médico dá o atestado e a pessoa afasta os 120 dias para ter o parto. E o outro é a partir do parto, quando a pessoa já está com a certidão de nascimento. A senhora chegou, a moça está novinha, se tivesse uma menina nova. Eu falei assim, para quando eu parto? Ela disse, não. Já tem um menino. Eu falei, então me dá a certidão de nascimento. Eu falei, não tem não. Eu falei, mas quando que foi o parto? Para me colocar aqui até essa providenciar. Ela disse, foi agora. Eu falei, como assim? Foi agora. Eu falei, agora como? O menino está de fora. Mas onde está a criança? Está de fora. Eu levantei imediatamente e fui atrás de onde eu estava atendendo uma unidade móvel. Certo. O menino estava em cima de uma moita de capim. E ela acabou de cortar com a gilete o cordão umbilical do menino. Eu imediatamente chamei a ambulância e pedi que removesse a criança lá, fizesse os procedimentos normais. E a mãe foi conduzida ao hospital, foi feita a limpeza, né, do parto. E graças a Deus, fiquei sabendo tudo bem, a criança hoje está com seus quase 20 anos, né? Mas está tudo certinho. E são os casos que aconteceram. E tem um dos outros, né? E de pegar a unidade móvel, por exemplo, viajar em várias horas em cima de lancha, barcos, né? Põe o carro na prancha e subia no rio Jequitinhonha, né? Que não tinha ponte igual tem hoje, né? Então o carro tinha que ser deslocado de barco, né? Fiz isso também. E, então, assim, tem esses fatos, tem fato de inclusive, fazer... Desculpa, inclusive você até mencionou que além da unidade móvel, existe também, né, essa questão da náutica, né? A unidade náutica. Né? Existem os barcos móveis, né? A unidade móvel, barco, né? Sim. Que fica na região da Amazônia, são vários barcos, né? Então é muito interessante que ali, além da assistência previdenciária, dá uma aposentadoria, como auxílio-doença, e leva informação a respeito de instalar maternidade principalmente. Porque está lá no meio do mato, lá, uma índia, teve um parto. Quem vai lá dar o benefício para ela? Ela tem direito. Sim. Então o barco vai e faz trabalho. Mas se tiver muito tempo, não tem problema nenhum. Até 5 anos após o parto, a unidade móvel atende e concede e paga de imediato. Então isso é tranquilo, né? Olha, a Previdência, eu não vou dizer que sou suspeito de falar, não. Eu sou um entusiasta pela Previdência. Tanto é que eu aposentei, não queria mexer, achei que eu mexia só no meu terreninho lá, acabou que eu acabei montando um escritório de assessoria previdenciária. Pode falar, inclusive presta esse trabalho hoje, né? De assessoria previdenciária hoje. Pode ficar à vontade. Então tá. É porque, o que eu montei esse escritório? Eu aposentei, ficar na minha casa, meu campainha tocava o dia inteiro pegando informação. Porque eu toda a vida gostei de informar as pessoas. Sim. Aí com isso, acabou que me forçou a colocar uma mesinha lá na sala do meu genro, que mexia com outras partes, que era documentalista, né? Sim. E acabei fazendo. E hoje virou mesmo atividade mesmo. Hoje a gente tem uma clientela grande. Nós já temos hoje mais de 2.000 atendimentos lá no nosso escritório, toda a área previdenciária. E também especialização também que eu tenho, que é importante que as pessoas saibam, do acordo internacional. São 28 países que estão em acordo com o Brasil, que a pessoa pode ser um cidadão daqui da região nossa, trabalhar em outro país e ter assistência social lá nesse país. Do convênio, o próprio país, existe essa dinâmica de utilizar o sistema lá ou o sistema aqui. E aquele país que não tem esse acordo, nós fazemos todo o trabalho aqui no Brasil, com todos os recolhimentos direitinho, para a proteção social no Brasil, que quando ele retornar para o Brasil, ele teria condição de dar continuidade à vida. Perfeito. Até porque a gente tem, né, cada vez mais pessoas aí tentando a vida em outros países e muitas vezes está se preocupando lá com o dia a dia, né, com o presente, mas esquece do futuro, né, que é justamente esse planejamento. Né? A gente tem cliente de vários países. Eu acho que talvez mais nos 30 países nós temos cliente no nosso escritório lá. Eu poderia citar mais ou menos assim, tipo assim, Inglaterra, por exemplo, paga a libra esterlina. Todo mundo fala, poxa, alguém pensar que ganha libra esterlina, vem para o Brasil depois ganhar real, com dólar dessa altura, ninguém imagina. Mas acontece sim, tá? Porque tem pessoas que trabalham na Uzi Minas, por exemplo, aqui, vou dar exemplo aqui, claro, era um bom soldador na Uzi Minas, ou aposentou, ou saiu, ou por motivo qualquer, foi para a Inglaterra. Hoje, um soldador de raio-x, esse pessoal da Uzi Minas aqui, na Inglaterra, ganha 5.000 libras esterlinas por mês. Você imagina que é só os 5.000 daria mais que o salário dele aqui. Só que é libra esterlina, que deve estar na faixa
aproximadamente 6 por 1. Quer dizer, mas a pessoa tem interesse em voltar para o Brasil. E ele não tem a proteção depois lá, que é essa garantia de salário. Sim. E se ele fica doente? E se ele falecer, como é que fica a família com a proteção da pensão? Então, a gente tem clientes assim também. E temos no Canadá, na Inglaterra, no Canadá e outros países por aí, né? Então, a gente, daqui do Brasil, através de teleconferência, a gente atende esse público também, sabe, Léo? Mas eu digo para você com toda honestidade, é porque eu gosto do que eu faço. É para poder ajudar as pessoas também a conhecer os seus direitos, tá bom? É isso aí. Bom, papo fantástico. Eu acho que a gente passou aí por várias informações, né, para ajudar os nossos alunos, a galera que está ligada aí no Monster e quer saber um pouco mais, né, dessa profissão aí, dessa função de o servidor público né, técnico de seguro social, que é um servidor federal, né? Então, assim, foi muito bacana o nosso papo, mas eu deixo esse espaço agora aberto para você ressaltar aí, de repente, alguma coisa que a gente não perguntou. O espaço é seu e pode ficar à vontade, agradecer também a quem você quiser. Primeiro, até falar para o pessoal da Monster mesmo, né? Que a gente está sempre disponível para poder vir aqui esclarecer, que o tempo desse aqui foi muito bate-papo, muito informal mesmo, né? Eu não me programei para poder falar de coisas mais específicas, não. Ficou um papo geral. Mas, assim, que aquela pessoa que quer fazer concurso para o federal, lógico que, primeiramente, ele se posiciona em relação ao salário, ele tem que ver também o seguinte, se ele vai ter um perfil daquele tipo de atividade que vai ter. Porque não basta ser concursado e tomar posse e receber o salário, não. Você pode ser um cidadão frustrado. Você pode ter um bom salário. Eu vejo, agora vou falar bem claro mesmo, até uma situação que eu não gostaria de falar, mas há muito suicídio no serviço público, tanto é o federal, estadual, municipal. Eu estou falando sério mesmo, isso é muito grave, porque as pessoas se prendem naquilo ali e às vezes não vivem. Então, o que eu digo? O servidor público, se você tem um salário bom, para começar, não gaste ele todo, não, faça a sua reserva, adquira os seus bens. Porque, todo mês tem? Tem, todo mês tem. Mas um dia pode faltar por outras coisas, você vai ter filho, você vai ter neto, e você precisa de ter essa garantia. Então, o que eu digo para você, concurseiro? Faça assim. Eu sei que no inicial você pensava focar nesse salário, mas pense que você vai viver, que existe vida após o concurso. Essa que é a verdade. Chegou de férias, um feriadão prolongado, pega a sua família, se vai para um clube, se vai para uma praia, se vai para um sítio, curte, vive esse momento. Porque quando você vai, descansa, você volta refeito. Então, renovado, nós né, prestamos, com energia ali. exatamente, nós prestamos serviço para um público, por isso nós somos servidor público, nós servimos a um público. Eu não gosto daquele clichê de porque são esses que pagam o nosso salário. Não é isso, não. Até porque, se o cara ganhar um salário mínimo, ele não vai pagar um cara que ganha 10. É o conjunto dos impostos que pagam o salário do servidor. Mas o servidor, ele tem que entender que ele tem que estar ali para levar ao público os direitos dele. E saiba também, existem leis rigorosas quanto à atividade do servidor público. O que quer dizer isso? Se você fizer direitinho, cumprir suas metas, ninguém vai incomodar com você. Vai mudar presidente da República, vai mudar prefeito, governador, e você vai estar lá. Então você não precisa ter medo de que o próximo presidente, o próximo prefeito, o próximo governador vai alterar a sua vida. Isso não vai acontecer, não. As regras são gerais. Mas acontece que, se você sair da lei, existem os programas internos, né? Hoje nós temos muitos PAD, que são os procedimentos internos de administrativo, para pegar um funcionário que saiu fora dos ditames da lei, né? da linha, para ser inquirido e até mesmo processado e até demitido. Existe demissão no serviço público? Sim, existe sim. Não é tão comum que você dê um direito a contraditório, mas que existe, existe. Então eu digo para você, vamos chamar de concurseiro, eu não sei se você gosta de ser chamado, mas que pretende entrar no serviço público, que faça isso com amor, que dedique, que busque informação. E outra coisa, se quer uma dica na área de previdência, que vai ter agora uma vaga de 1000 vagas agora no Brasil todo, sim, comece pelas instruções normativas. Eu diria para vocês que é importante hoje conhecer a 55 e atual, e a 77, 55, 77 e atual 128. São instrução normativa.
quando ela fala de determinado assunto, é que existe uma legislação toda em volta daquilo ali. Depois vai se aprofundando. Mas e o conhecimento geral também, que muita pergunta de conhecimento geral. Aquela pessoa que não tem o hábito de ler um jornal, de ler uma revista, de se informar, vão perder muitas questões que pode ser primordial na hora de computar a pontuação. Que a prova não é técnica, a prova ela é aberta, ela tem vários segmentos sociais. Então é importante que você tenha conhecimento mais vasto. Tá bom? Muito é bom. Isso, Léo. É isso aí. Muito obrigado pelo papo, Biano. Show de Léo, bola. grande, Obrigado Léo. mesmo por ter aceitado o nosso convite. Esperamos que você volte aqui para falar mais, né? Afinal de contas, o concurso aí, né, da INSS tá rolando aí, vai acontecer mais de 1.700 vagas, né, num todo ali, contando analistas e também técnicos. Então, a gente crê aí que vai ser um grande concurso e você estando ligado aqui no Monster Concursos, né, você vai aí ter toda a assessoria, as nossas videoaulas gratuitas no nosso canal e também toda a questão do nosso curso completo aí que está disponível também. Então, assim, a gente está aqui com certeza para te ajudar, para fazer você alcançar o seu sonho. E se o seu sonho é ser um técnico de seguro social ou um analista do seguro social, você vai ter aqui no Monster Concurso uma oportunidade aí de saber muito mais, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo papo, a gente fica por aqui. Não se esqueça, aqui é Monster, tudo nosso e nada deles.